Dora e a doutora Renata Raissa, aos alunos da Emeron e o público em geral. Cumprimento ainda a discente Daniela Rezende, que irá apresentar o trabalho de conclusão de curso de especialização em Direito para a Escola de Magistratura do Estado de Rondônia, no qual tem como tema a tecnologia como suporte para o judiciário garantir o acesso à justiça, a aplicação de recursos tecnológicos no Tribunal de Justiça de Rondônia, utilizados para o melhoramento de sistema processual visando uma melhor celeridade processual. Como membros da banca, temos a doutora mestre Úrsula Gonçalves Teodoro e a doutora especialista Renata Raissa. Como orientadora, tem eu, que sou a Sara Coelho da Silva. Daniela, você terá 20 minutos para defender o seu trabalho. Depois desses 20 minutos, após a apresentação, os membros da banca terão 20 minutos para fazer observações e questionamentos, se houver. Iniciando, nesse momento, você já pode começar a sua apresentação. Daniela, pode começar a sua apresentação, Daniela. Ok, boa tarde. Eu estou com um probleminha, questão de telas, então eu estou com o celular aqui e vou espelhar pelo computador, então peço desculpa. Eu agradeço a presença da doutora Úrsula e da doutora Renata, agradeço também a minha orientadora. Eu vou espelhar aqui o meu slide, só um minuto. Está aparecendo? Ok. Sim. Me chamo Daniela Araújo de Rezende, eu sou aluna do curso de especialização em Direito para a carreira da magistratura da Emeron. O meu tema é a tecnologia como suporte para o judiciário garantir o acesso à justiça, com o subtítulo de a aplicação dos recursos tecnológicos no Tribunal de Justiça de Rondônia para o melhoramento do sistema processual, visando uma maior celeridade processual. A minha orientadora é a doutora Sara Coelho da Silva, e essa apresentação está ocorrendo na cidade de Porto Velho. O presente trabalho, ele visa demonstrar como a tecnologia está sendo utilizada como suporte para o judiciário, garantir o acesso à justiça dos jurisdicionados, com ênfase no Tribunal de Justiça de Rondônia e nos recursos que este tribunal utiliza para realizar o melhoramento do sistema processual. Os objetivos foram descrever como está sendo a aplicação dos recursos tecnológicos na Justiça Estadual e como estão sendo utilizados para o melhoramento do sistema processual, visando uma maior celeridade processual e, consequentemente, o acesso à justiça. Também teve como objetivo analisar o desempenho do Tribunal de Justiça após a aplicação desses recursos tecnológicos. Com relação à metodologia, a pesquisa ela assumiu um caráter qualitativo através de estudos bibliográficos e pesquisas em documentos, com a utilização de livros, revistas, artigos, notícias, dissertações, legislações, termos de cooperação, recomendações e também os relatórios fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Foi utilizado como referência a Constituição Federal, alguns artigos científicos, também mencionei o Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado, de 95, porque eu vou mencionar uma questão sobre a forma de gestão, então foi importante fazer essa menção. Utilizei referências dos relatórios fornecidos pelo CNJ, que são o Justiça em Números, e também alguns relacionados à questão ambiental. Também teve resoluções do CNJ que eu coloquei como referência. O trabalho ele foi dividido em 4 capítulos. O capítulo número 1, ele fala sobre o processo judicial e a gestão do poder judiciário. Iniciamos explicando sobre a questão do processo judicial, que ele é nada mais do que uma ação jurídica, onde eles almejam
uma decisão jurídica acerca de determinado assunto. Ela possui 5 fases, que são a postulatória, instrutória, decisória, recursal e execução. Atualmente, o processo judicial ele é considerado como o meio mais eficaz para a resolução de um conflito, porque entende-se que ele foi a última alternativa utilizada para tentar resolver o conflito. Então, temos o processo judicial. Durante os anos, o processo judicial ele era considerado um pouco burocrático e ele dificultava o acesso à justiça. Então, houve a necessidade de realizar algumas reformas com relação também à questão da gestão e a questão de gestão do judiciário. Foi com isso que foi modificado para uma gestão mais gerencial, que ela é focada nos resultados e na qualidade do serviço que é prestado. Essa forma de gestão gerencial, ela tem forte inspiração na administração privada, na administração empresarial, que eles já avisavam essa questão de análise de resultados e estabelecimento de metas, e com o passar do tempo foi sendo trazido para a administração pública e, consequentemente, utilizada no judiciário. No judiciário. Aí, com relação ao judiciário, a questão da análise a questão da utilização desse método gerencial foi porque, com o passar dos anos, o CNJ identificou que houve um aumento na demanda processual. Então, nos relatórios de 2015, já se identificavam que, naquele momento, já contabilizava 50 milhões de processos em tramitação. E eles também identificaram, nos relatórios do ano de 2015, que desde o ano de 2009, os processos eles vinham aumentando, chegando ao triplo do total de casos novos e baixados. Eu coloquei um gráfico aqui no slide para ser mais fácil a visualização, né, que 2009 teve de 49,4 milhões e em 2015 já contava com 59 milhões de processos. Então, a única alternativa para desburocratizar e tornar o sistema mais eficiente foi utilizar alguns meios tecnológicos e, com isso, melhorar a gestão processual. O segundo capítulo, ele já entra mais nessa área da tecnologia. Ele fala da tecnologia no Poder Judiciário e das inovações e avanços tecnológicos. Ele faz uma análise acerca do início da tecnologia no mundo e como seus avanços e suas inovações elas estão sendo utilizadas como suporte para o judiciário. No capítulo, também foi falado sobre a criação, a transformação digital, e alguns exemplos de como a internet, a tecnologia, ela está sendo utilizada a nível mundial. Um dos exemplos foi com relação à pandemia e até mesmo na guerra. E foi um caso interessante, onde o presidente na guerra entre Ucrânia e Rússia, o presidente da Ucrânia solicitou por uma rede social, Twitter, que o empresário Elon Musk fornecesse internet via satélite, porque naquele momento não havia internet no país, algo que foi prontamente concedido. Então, visando essas mudanças, a tecnologia ela se tornou um instrumento muito importante e também entrou no judiciário para melhorar os sistemas. No subtópico desse capítulo, que trata sobre as inovações e os avanços na utilização da tecnologia como suporte para o judiciário e acesso à justiça, a gente consegue ver mais claramente, mais específico com relação aos meios tecnológicos que o CNJ está utilizando. Iniciou-se em 2004, quando ainda era o PJL era chamado de sistema CREPA. E o CNJ, vendo que era um sistema muito bom,
ele fez um termo de cooperação número 73/2009, juntamente com o Conselho da Justiça Federal, em mais 5 tribunais, e eles iniciaram o melhoramento dessa ferramenta. Posteriormente, em 2010, ele se tornou o PJE, e até hoje ele sofre mudanças e arrisco a dizer que é um dos meios mais tecnológicos que nós temos até o presente momento, que é uma ferramenta que beneficia a grande parte dos tribunais que a utilizam. O CNJ ele também propôs a unificação do sistema de execução, né, que é o CEU, por meio da resolução 223 de 2016, e esse sistema ele se tornou obrigatório em 30 de 6 de 2020, conforme a resolução 280 de 2019 do CNJ. O CEU ele também veio para modernizar, e tanto o CEU quanto o PJE, quando eles foram aplicados nos tribunais, houve uma unificação de procedimentos muito grande. Então, diversos sistemas que eram utilizados de forma paralela pelo servidor foram unificados. Então, agora, com dois, três cliques, o servidor ele já consegue fazer vários atos que antigamente tinham que utilizar diversos sistemas. Também temos como meio de recurso tecnológico a Justiça 4.0, Resolução 385 do CNJ e o Sistema de Protocolo Integrado pela Lei 14.318 de 2022. No terceiro capítulo, a gente já é retratado os meios, a evolução tecnológica no Tribunal de Justiça e os meios tecnológicos que esse tribunal ele utiliza o Tribunal de Justiça de Rondônia utiliza para o melhoramento do sistema processual. Nesse capítulo foi analisado quais foram os recursos tecnológicos utilizados pelo Tribunal de Justiça para o melhoramento do sistema processual. Então, aqui no Tribunal de Justiça de Rondônia, atualmente iniciou-se com tem outros sistemas, mas a implantação do PJL foi o grande marco. Então, tivemos a implantação do PJE, depois a criação da Central de Processamentos Eletrônicos, que unificou os atos do cartório. Então, isso foi um avanço muito grande, que trouxe para o Tribunal de Justiça a uniformização de procedimentos e, com isso, proporcionou uma maior celeridade processual. Teve a implantação do juiz 100% digital, a criação da plataforma Codex, que foi a criação do Tribunal de Justiça e hoje ela está em parceria com o CNJ, a criação do balcão digital, da Central de Apoio ao Advogado, dos núcleos de Justiça 4.0, a implantação de alvará digital para os advogados e também o investimento em analistas de sistema. Como foi analisado, nos últimos anos, o Tribunal de Justiça investiu muito na contratação de analistas de sistemas. Inclusive, temos alguns analistas que estão lotados lá no CNJ e trabalham com essa parte de melhoramento do PJE e com inteligência artificial. E isso para o Tribunal de Justiça é um grande avanço. No quarto capítulo, a gente trata sobre a questão dos resultados. Então, por meio dos resultados apresentados, é possível notar que não foi de hoje que o Tribunal de Justiça ele começou a investir em tecnologia. Começou lá com a implantação do PJE e hoje em dia ele tem diversos sistemas integrados e se tornou um tribunal referência a nível nacional com relação a isso. E isso impactou muito na sua qualidade e no aumento da produção. O período mais significativo do TJ foi com relação à pandemia. E foi possível notar que mesmo tendo uma pandemia mundial, onde não tinha acesso ao sistema, o tribunal ele conseguiu manter a sua produção. Foi um período que a produção dele foi muito maior. E se a gente analisar também a questão de baixas, de pessoas que estavam atestadas, nesse período que a produção dos servidores foram altas, ele contava com menos magistrados do que nos anos anteriores e também com
desempenho foram graças aos sistemas que foram utilizados para melhoramento. Então, conclui-se com esse trabalho que o caminho para o controle e diminuição da morosidade processual é um investimento constante em tecnologia, inteligência artificial e meios tecnológicos, sendo utilizado como objetivo e foi utilizado o Tribunal de Justiça como análise. E, como eu falei, mesmo com o número de servidores e magistrados reduzidos, ele conseguiu se tornar um tribunal de pequeno porte mais produtivo. O Tribunal de Justiça, eu também coloquei aqui algumas premiações. A premiação mais significativa, que semana passada, né, ele conseguiu o 4º ano do prêmio de qualidade Diamante. Mas ele também teve outros prêmios, como categoria ouro, que era selo Justiça em número 2017, como eu falei, o prêmio qualidade que foi 2019, 2020, 2021 e 2022. Também tem prêmios que os magistrados de Rondônia, eles também ganharam, cito o prêmio Patrícia Scioli, de Direitos Humanos, que o 2º e o 3º lugar também foram de magistrados de Rondônia, prêmio Conciliar é Legal em 2021, prêmio Juízo Verde do Conselho Nacional de Justiça, dentre outras categorias que ele foi vencedor, inclusive também em áreas que são relacionadas à tecnologia. Então, esse foi o meu trabalho. E agora eu passo para a banca. Daniela, eu peço que você se retire um momento da sala para os membros conversarem sobre o seu trabalho, ou se já quiserem fazer as questões. Oh, desculpa, vamos fazer os questionamentos, né? Eu me atrapalhei um pouco. Você pode tirar os seus slides e ficar online. Ligar sua câmera. Ela não está ligada? Não, achei que estava, gente. Não está ligado, não. Uai. É porque para mim eu não consigo. Ai, gente, achei que estava funcionando. É porque eu tô com dois. Desculpa, tecnologia também. Sara, quer que eu comece a Sim, falar por sobre o favor, trabalho? por favor. Obrigada. Daniela, parabéns pela segurança com que você apresentou, tá? Adorei o tema, importantíssimo. Não há tema mais importante do que esse nessa seara. Como você falou no teu trabalho em vários momentos, a pandemia veio mostrar que sem a tecnologia nós não teríamos um judiciário atuando, né? Não teria como atuar se não estivéssemos tecnologicamente preparados, e observou que esses investimentos realmente propiciaram isso. Gostei muito que você trabalhou com os gráficos, você fez análise dos gráficos, ficou muito interessante. E o que eu gostaria de pontuar, e aí eu até depois eu compartilho o arquivo contigo, porque tem alguns tópicos assim. Eu sou testemunha desse processo, sabe, Daniela? Eu tenho 27 anos de tribunal, então eu sou testemunha desses processos que passaram. E como testemunha, algumas falas, quando eu percebo, tem hora que elas me surpreendem. E aí quero pontuar algumas questões. Por exemplo, a primeira vez em que se falou em processo eletrônico foi lá na lei de processo eletrônico em 2006. E o TRF do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina já tinha processo eletrônico. E, se eu não me engano, ele chama EPROC, ou na época ele era chamado EPROC. E
quando a ministra do STF, Ellen Grace, trouxe para sua assessoria um dos balizadores, um dos juízes, que depois se tornou desembargador, que trabalhava com isso, veio a lei do processo eletrônico, e se pensou na época no CNJ de um processo eletrônico único, em 2006. Lá, como você pontuou, né, veio a questão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e aí isso foi estimulado pelo CNJ logo na primeira gestão, a criação do processo eletrônico. Então, era algo que a gente estava mirando, mas o que aconteceu é que, como era muito difícil os sistemas se conversarem, os sistemas ainda misto, né, tecnológico e analógico, o processo era físico, mas tinha um sistema de gestão, todos os tribunais migraram para sistemas de gestões, e aí foi feito todo um trabalho dos tribunais desenvolverem esses sistemas, processos eletrônicos múltiplos. Teve um momento em que aí sim o tribunal ali, o PJE veio pensado principalmente por 2 juízes auxiliares do CNJ, um deles vindo do TRF, do qual você falou, e ali eles começaram a desenvolver o PJE. E, na verdade, ele não veio do CRETA, ele foi concebido a partir da experiência do CRETA, por isso o termo de cooperação, porque ele foi concebido a partir do CRETA, mas ele veio numa outra linguagem, ele veio reescrito, e a partir disso se trabalhou, tem várias empresas privadas que entraram nessa seara, e o que o CNJ acabou trabalhando é o Códex, né, para você ter um mínimo de dados que pudessem se comunicar, em que o advogado ou pudéssemos consultar nacionalmente os processos, né? Houve uma escolha do Tribunal de Justiça, dentro de todos os sistemas que existiam, de aderirmos ao PJE, e nessa decisão política administrativa é que nós, em determinado momento, tivemos que ceder nossos analistas para desenvolver, para realmente ajudar a desenvolver e corrigir os bugs, né, os erros, as inconsistências que tanto nos afligem a todos nós que trabalhamos, né? Então, assim, eu gostei muito da tua redação, a forma como você escreveu, mas quando a gente fala de trabalho científico, Daniela, a gente tem que falar a fonte. A não ser que você tenha tirado essa conclusão, mas você tem que tirar a conclusão a partir de que fonte? Entendeu? Então, a questão dos investimentos estão muito lá para trás. O nosso número de processos, e por que o CNJ, ali no início dele, por que veio a lei do processo eletrônico em 2006? É porque quando a gente olha a curva de processos distribuídos, que eram levantados pelo STF ou STJ na época, agora não esqueço, é que em menos de 5 anos nós duplicamos os números de processos que tínhamos. Em menos de 6 anos, 7 anos, nós triplicamos, hoje nós estamos 1000% a mais do que nós tínhamos. Então, é uma curva ascendente de judicialização que não teríamos como dar conta. E mesmo com toda esse grande percentual de tecnologia embutido, ainda a gente observa ontem, né, o Tribunal de Justiça criou novas vagas de magistrados, a CPE foi uma decisão para que a gente investisse em fluxos padronizados, com menos pessoas por cartório, mas que a gente impulsionasse mais os gabinetes, tanto que os gabinetes ficaram bem maiores em número de pessoas ali atuando, né? Porque é uma maneira da gente atuar mais onde necessita, né? Os recursos são poucos, né? São limitados, como o pessoal fala na economia, e temos que fazer investimentos, escolhas, né? Então, a tecnologia veio para sanar, por isso que é tão importante essa temática tua.
E aí, assim, muito importante que você trouxe dessas deliberações, eu quero te parabenizar, e eu queria, assim, fazer uma pergunta para você como usuária. O que que você sente nos últimos 5 anos que impulsiona você como usuária do sistema, que te impulsiona, que eu falo, que te facilita ou te complica, dentro da tecnologia, dentro do judiciário? Daniela, você está. Acho que está alguma coisa dando Tá dando retorno. retorno. Eu vou ligar esse áudio aqui, fica melhor. Como usuária, é possível notar que durante os anos do tribunal, o contato que eu mais tenho é o Tribunal de Justiça de Rondônia, mas o que facilita mais é o acesso às informações. Com a implantação do PJL, trouxe uma inovação muito grande. Isso a gente consegue ver, se for analisar, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mesmo com o número do processo, você não consegue ter informações sobre nada. Então, a gente vê que a transparência é melhor, o sistema ele é mais didático. No início, muitas pessoas elas rejeitaram, mas hoje em dia você consegue ter acesso de vários lugares. A dificuldade, às vezes, a gente enfrentava, né? Porque com a CPE também teve uma facilitação. A questão, às vezes, do próprio servidor, questões de informação, alguns usuários também reclamam a questão de treinamento, mas isso é tudo questão de adaptação. Comparado o que era antes e o que é hoje, o acesso à informação, a celeridade processual e a transparência no Tribunal de Justiça é muito grande. Isso facilitou o trâmite processual, e eu acho que esse é um grande destaque aqui, apesar de ter algumas situações que sempre vai ter reclamação, mas hoje a gente está num momento muito bom com relação a isso, comparado com os outros tribunais. Eu tenho muito acesso hoje em dia ao sistema seu, e eu posso ver que essa ferramenta, quando a cada momento o seu ele está sendo atualizado, então a gente vê quando faz a migração, coloca ali um link já para expedir o alvará de justiça, e você não ter que ter acesso ao BMNP para fazer todo esse processo, facilita muito. Então, assim, apesar dele ter os problemas de implantação, que toda vez pode ter problemas com relação ao sistema cair, porque tem alguns, o seu ainda é novo, então vira e mexe está tendo alguma reforma, mas ele está caminhando para ser um sistema eficiente. Então, reclamações, eu acho que só as do usuário mesmo, mas se a gente for colocar do que era antes para o que é hoje, sem dúvida, o nosso sistema ele é muito bom, questão da transparência e do acesso à justiça. Excelente, querida, muito obrigada. Não tenho nenhum outro questionamento, não, tá? Está sem áudio. Renata, está sem áudio. Ligar o áudio, Renata. Deixa eu ver. Então, Deu certo. retomando. Parabéns, doutora Daniela, pela explanação. Foi um tema, assim,
muito importante, né? Eu acho que todas as categorias de pessoas dessa área jurídica foi alcançada pela inovação, principalmente, né, do Tribunal de Justiça de Rondônia, como você bem explanou, recebeu o selo diamante por todo esse empenho de todas as pessoas, dentre os juízes, servidores, analistas, e nós, né, como advogados também, tínhamos também esse anseio por por esse avanço da tecnologia e como você bem explanou e trouxe dados assim de 2017, né, mais atuais, e achei muito interessante a forma que você abordou no seu trabalho, dei uma lida no seu trabalho, porque eu me interesso muito por esse tema, principalmente porque esse acesso à justiça não se limita só aqui nas grandes capitais, ele também chega a comunidades ribeirinhas, comunidades longínquas, né, pessoas que realmente necessitam desse acesso à justiça. Fiquei muito contente por ter tido acesso ao seu trabalho, parabenizo, né, pela sua escolha, e não tenho nenhum questionamento a se fazer, nenhuma pergunta. E é isso, é só isso mesmo. Os membros da banca querem que a Daniela se ausente ou pode continuar aqui para poder discutir a nota? O Rodolfo consegue criar uma sala secreta Tá ótimo. para nós três. Tá Né, ótimo. Rodolfo? Será que ele está nos escutando? Vou mandar mensagem para ele aqui. Oi, doutor. E a nossa sala? Tá. Já voltamos, tá, Daniela? Ok, então eu continuo nessa tela, né?
Daniela? Oi. Está faltando a Renata. É, Rodolfo, acho que vai ter que buscar a Renata lá. Tá. Já. Daniela, Oi. está ouvindo? Tá. Uhum. Daniela, a doutora Úrsula e a doutora Renata, principalmente a doutora Úrsula, fizeram algumas considerações, tá? Eu vou entrar em contato com você, a gente vai sentar e rever alguns pontos, tá? Que foi colocado aqui em cast. A doutora Úrsula ajudou bastante, mandou um PDF aqui para mim com algumas anotações, o que ela considerou. Trocamos umas ideias aqui muito boas que eu vou passar para você. Quando terminar aqui, que a gente passa tudo, a gente vai conversar, tá bom? Mas foi muito boa essa apresentação, foi elogiável. Parabéns, o seu trabalho estava muito bom, tá? A doutora Úrsula fez umas considerações ótimas sobre o seu trabalho, a doutora Renata também. E a sua nota ficou em nota 8, tá? Mas aí, a doutora Úrsula e a doutora Renata, se quiser fazer mais algumas considerações a você, por favor, fique à vontade. Daniela, tá assim, o teu TCC está muito agradável de ler, muito, muito, muito gostoso, assim, a forma como você escreve é muito boa, você escreve muito bem, a forma como você coloca os gráficos, fundamenta, analisa, ficou muito bacana, tá? Então, parabéns mesmo, a temática é maravilhosa, eu adoro, me interesso super, tá? Olhe bem o problema que te levou a pesquisar isso, responda na conclusão, tá? E veja assim, qual que é a hipótese? Quando você pensou nisso, você pensou num problema. Qual que era a hipótese que você queria pesquisar? E onde você chegou? E algumas questões que a gente pode trabalhar aí também, que a Renata pode pontuar. Então, assim, você está de parabéns, é um baita trabalho. A gente só está dando algumas contribuições, vai dar um prazo aí para você fazer as adequações, tá? Mas está muito bacana, adorei. Muito obrigada por participar da tua banca, viu? Ok, obrigada, doutora, por aceitar participar dessa banca e eu vou fazer as alterações necessárias e obrigada pelas sugestões. Parabéns, Daniela, pelo seu trabalho, pela sua aprovação. Não deve ter sido fácil, né, percorrer todo esse caminho até aqui, um trabalho, problemas pessoais, tantas coisas que nos afligem, né, como ser humano. Parece que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais vai surgindo problemas e resolução de problemas e trabalho, tanta coisa, mas parabéns pelo seu trabalho. Senti um pouquinho falta assim, de conceitos, né, de como se eu não sei se estou sabendo me expressar, um pouquinho de conceituação de algumas coisas. Para uma pessoa que é talvez leiga, pegue seu trabalho e entenda. Assim, um pouquinho mais de conceituação de alguns temas ali. No mais, eu achei muito, muito interessante, muito legal, tudo muito esquematizado, com dados. Meus parabéns e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela senhora ter aceitado participar e é uma honra tê-las na minha banca. Agradeço a todos, doutora Úrsula, foi um prazer muito rever a senhora. Muito obrigada por participar da nossa banca, doutora Renata, muito obrigada. Então, vamos encerrar.